Olá, vou apresentar o projeto com a minha dupla, a Daniela Adelaide, e eu, Marcília Aparecida Rodrigues, e a tutora Mirley. A disciplina é Projeto de Ensino em Educação. A área de concentração foi Educação Inclusiva e o tema foi Autismo, um desafio para as escolas de educação infantil. O presente exposto traz como tema Autismo, um desafio para as escolas de educação infantil. O tema vai de encontro com a área de concentração Educação Inclusiva. Justifica-se pelo fato de que a inclusão é um dos mais complexos temas discutidos no cenário atual. Entretanto, o avanço é gradativo e com isso cresce o desafio de garantir uma educação de qualidade a todos sem distinção, pois incluir alunos considerados diferentes no sistema comum de ensino requer não apenas a aceitação das diferenças humanas, mas implica transformação de atitudes, posturas e principalmente em relação à prática pedagógica, sendo necessária a modificação do sistema de ensino e a organização das escolas para que se ajuste às especificidades de todos os alunos. Isso é verdade. Na verdade, alguns anos para cá, cresceu mesmo um grande número de crianças, né? Até no entanto, eu tenho um filho de 5 anos que o ano passado ele teve o laudo fechado. Ele é autista, só que o grau dele é leve. Eu optei por escola parcial, meio período, né? Ele tem as terapias, faz de tudo para ele, né? Tá ali no meio. Porém, a inclusão está muito longe, né, da realidade. Onde eu trabalho também, esse ano teve um número bem maior de crianças, né, de inclusão, e fora as que não tem laudo ainda. Objetivos: compreender e identificar as especificações das crianças com autismo, conhecer a criança, identificar as suas principais características, elencar estratégias e metodologias para crianças com necessidades especiais, promover estratégias para modificar o sistema de ensino e a organização das escolas para que se ajuste às especificidades de todos os alunos. Igual essa parte de conhecer a criança. Eu vou dar um exemplo. Foi no começo do ano, quando iniciou, meu filho tinha um profissional de apoio, né, que por lei, né, ele não estava adaptando a escola, só que ela ajudou. Ela perguntou qual que era o hiperfoco dele, algum brinquedo, algum personagem. E eu falei. E nisso ela conquistou ele. No entanto, todos os dias ele quer ir para a escola por conta da professora. E identificar essas principais características, sim, é muito importante também. Igual o exemplo do meu filho, a professora perguntou, igual o meu filho tem a sensibilidade do barulho, isso eu deixei bem claro. Até no entanto, a agenda dele, eu tenho as informações dele, tudo que eu coloquei. E eu sempre deixo para ela, sabe, o alertas, que se precisar pode me ligar, que eu busco ele tudo. No ano passado ele teve um grande problema com a questão de uma reforma na escola. Causou um dano enorme nele. A gente acha que é pouca coisa, mas não é. Introdução. O desenvolvimento do estudo será realizado na etapa da educação infantil, direcionado ao desenvolvimento dos alunos com espectro autismo por meio do estudo bibliográfico, analisando o tempo e interação no desenvolvimento social.
Compreender e identificar as especificações da criança com autismo é um tema de grande relevância, pois exige dos envolvidos a busca pelo novo. Muitas vezes os profissionais estão tão presos em suas bolhas que são incapazes de aceitar que é preciso mudanças. Aplicar novas metodologias que favorecem desenvolvimento e bem-estar no ambiente escolar são pontos positivos a serem discutidos no trabalho, pois exigem o pensar na própria didática muitas vezes ultrapassada, proporcionar mudança na comunidade escolar, a fim de que atenda os preceitos da inclusão necessariamente. Implica em medidas de reestruturação de práticas usuais e excludentes. Podem ser atitudes que venham a fazer parte do novo cenário escolar e social como benefício proporcionado em prol da realização da pesquisa. E isso é verdade, a gente bem distante assim, de inclusão mesmo. Onde eu trabalho, eu tenho um aluno e eu tive que conhecer ele. Eu descobri que ele também tem acessibilidade do barulho, que eu não podia ligar a música, que ele queria pegar o rádio e jogar longe e o telefone. Eu tive que começar a adaptar. Por alguns dias eu deixei de fazer roda, eu não cantava. E eu fui devagarzinho. Um belo dia eu coloquei uma música e ele gostou. Aí onde que eu comecei. Foi o tempo dele. E como diz, a gente tem que adaptar ao mundo deles. E assim eu estou fazendo. A fundamentação teórica. Toda criança, para se desenvolver e autoafirmar, necessita de uma convivência familiar saudável. Respeita a sua autonomia cultural e uma escola cuja pedagogia considere, segundo Dinello 2007, 3 elementos da epistemologia sociocultural. Organizar as atividades educativas a partir da heterogeneidade dos grupos de crianças e adolescentes, para uma maior dinâmica interativa. O autismo ou transtorno do espectro do autismo, TEA, como é tecnicamente chamado, é uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. Eu vou dar o exemplo do meu filho de novo. O meu filho, com 2 anos, ele não conversava, ele não formava frases, ele só contava. Onde que me levou a procurar um atendimento médico. Levei no pediatra, era época de pandemia, foi muito difícil, porque ele me deu um encaminhamento para o fono, e a lista enorme, foi depois de 1 ano que me chamou, e nisso, dentro desse 1 ano, a gente pagou uma fono para fazer uma avaliação. Ela falou que era só um atraso, porém me orientou a procurar uma neuropediatra. Aí foi outra luta, porque a única neuropediatra na época pelo SUS, ela não estava tendo vaga. Voltei de novo ao médico, no pediatra, ele me encaminhou para a neuropediatra. Aí dentro de 1 mês, chamou ele. Aí, no entanto, no consultório, ela olhando, né, fazendo entrevista comigo, tudo, e as observações, ela colocou a investigação. Ele simplesmente levantou, deu um pulo, jogou os braços para cima. E ela falou que era uma das características, né? Aí, fora as outras coisas que eu falei também, né? Como ele anda na ponta dos pés, não interage muito bem com as outras crianças. Então, aí onde que ela passou vários exames, até foi o ano passado, quando eu retornei, depois de 6 meses, aí ela fechou o laudo dele. Metodologia. Sendo assim, é necessário avaliar todos os pontos fracos e fortes do aluno autista, para que possa ser tirado como proveito suas habilidades e transformar seu ambiente de aprendizagem com novidades e atrativos do seu interesse. Estratégias e metodologias. Nessa parte,
super importante mesmo, a gente sempre adequar com o aluno. O meu aluno, eu descobri que ele gosta de tinta. Aí eu ponho muita atividade com tinta, porque é onde que chama a atenção dele. Estratégias e metodologias, utilizar linguagem objetiva, utilizar abordagens sensoriais, privilegiar as habilidades, propor atividades baseadas no interesse do aluno, utilizar jogos, evitar atividades muito longas, propor atividades que estimulam o pensamento lógico, propor pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas, explorar o cotidiano, privilegiar vínculos afetivos e incentivar sempre. Isso é muito importante mesmo, essas estratégias. Igual a atividades com longo prazo, eles não ficam. Sempre tá ali, né? Com a segunda opção, terceira opção, quarta opção. Uma coisa que eu faço muito também com o meu aluno, quando ele está muito agitado. Eu sempre dou uma voltinha com ele lá fora, pra ele acalmar. Por mais que ele tenha profissional de apoio. Mas igual, ele agita. Acaba que os outros alunos também ficam agitados. Então, a gente acolhe eles e, como diz, vamos dar uma respirada. E, igual as habilidades, é mesmo. Igual, às vezes, aquilo ali ele não interessa. Igual, empilhar, ele não interessa. Mas a massinha ele já gosta. No entanto, o meu aluno, ele gosta da massinha azul. Toda vez que eu vou dar massinha, eu já deixo a azul dele separado. E outro exemplo é meu filho, questão das tarefas em casa. Ele não fica muito tempo. Geralmente eu chamo ele para sentar, tudo, pra gente desenvolver. Porém, tem que ser coisa rápida, porque logo ele já dispersa mesmo. Considerações finais. Apesar das leis favorecendo e oportunizando a permanência das crianças autistas nas escolas, ainda existe uma barreira imensa que é alimentada pela falta de informação dos pais e medo da comunidade escolar de fracassar com esse público. Tendo em vista que a criança autista tem características específicas e para acompanhar o seu processo de desenvolvimento, os professores precisam se capacitar. A escola, por sua vez, é responsável por promover ações formativas e conscientes sobre a inclusão e permanência das crianças autistas, despertando empatia e respeito na comunidade escolar, para que cada escola possa melhorar seu trabalho em direção a um ensino de qualidade inclusivo. É preciso repensar e ressignificar a escola dentro do novo contexto social. Dessa forma, a educação inclusiva torna-se um instrumento para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Igual eu falei no começo, que a inclusão está muito longe, né? Hoje a gente vê muita matéria de o próprio profissional mesmo, né? Não aceitar o aluno e a criança sabe, né? Quando está sendo rejeitado. Igual o ano passado, eu tive um ano inteiro, de fevereiro a dezembro, uma luta para uma professora de apoio para o meu filho, e não consegui. E esse ano mudou o secretário, né, da educação e eu consegui. Até no entanto ele ficou uns dias sem, porém contratou outra. E assim, no começo meu filho ficou com receio, né, teve uma resistência, não estava acostumado com ela. Porém depois ela foi com jeito e foi conquistando. E na verdade a gente todos temos que capacitar, porque hoje cada dia mais estamos tendo casos e casos, né? E esse foi Autismo, né, um desafio para as escolas de educação infantil. Tá aí o desafio mesmo. E vamos, né, lutar para a gente conseguir ir mais além com essas crianças. E com amor também.